Nós vamos passar para o momento da palavra. Como eu disse, de manhã nós pregamos sobre a presença do Senhor. Isto, vamos vir para cá, que facilita para a gente. E à noite, Deus deu uma palavra que também podemos dizer que é quase no mesmo rumo do que eu preguei de manhã. Então iremos falar sobre Obed-Edom e as bênçãos de Deus. Diga comigo, Obed-Edom e as bênçãos de Deus. Alguém já ouviu falar sobre Obed-Edom? Ok? Então são poucos. Então aqueles que já ouviram vão recapitular, e aqueles que ainda não ouviram vão aprender um pouquinho sobre Obed-Edom. Obed-Edom e as bênçãos de Deus. O que representa aqui? Alguém sabe? A arca do quê? Da aliança. Quem mandou fazer a arca da aliança? Deus. O que representava a arca da aliança? A presença de Deus. Não era para ser adorada, ok? Se você vê no Velho Testamento, ninguém chegando à arca da aliança e dizendo: ó, santa arca, me ajuda, tem misericórdia de mim. Não. Só simbolizava a presença de Deus, porque o povo de Israel sabia muito bem para quem eles deviam pedir, que era para o Deus vivo, o Deus único. Então, a arca da aliança, ainda que tinha ali os querubins, né? É uma arca toda de ouro. E tinha esses varais aqui, que era onde deveria ser carregada essa arca. Olha o que diz lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo do 13 ao 14. Por isso Davi não trouxe a arca a si. Quem foi Davi? Quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus, e foi o rei Davi. Foi o rei mais importante de Israel. Ele desejou trazer a arca para Jerusalém quando ele começou a reinar. Aí vamos entender daqui a pouquinho todo o contexto. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, que é Jerusalém, porém a fez levar à casa de Obed-Edom. Lembra aqui, Obed-Edom e as bênçãos de Deus. Então Obed-Edom era um homem. E ele diz aqui, hoje teu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses, diga comigo, 3 meses, e em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Então a arca ficou na casa de quem? Obed-Edom, por quantos meses? 3 meses, e por causa disso Deus abençoou Obed-Edom. Vamos entender um pouquinho agora. Então, mais uma vez, repetindo aquilo que nós falamos, né? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, geteu 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então, a arca e a casa de Obed-Edom. A arca e a casa de Obed-Edom. 2 Samuel 6, do 1 ao 23, fica de tarefa para você que está nos assistindo, você que está em casa, depois ler. 1 Crônicas também, capítulo 13. Encontramos um homem chamado então Obed-Edom, que era levita. Então levita era, lembrando que Abraão, Isaac e Jacó teve filhos, e desses filhos, dentre eles, ali nós temos Levi, que se tornou depois também aquele que Deus levantou como da linhagem, que cuidaria do louvor, da adoração, da casa de Deus, da arca da aliança. Então ele era um levita, cuja descendência servia ao Senhor, fazendo parte dos cantores, dos turnos de adoração, 24 horas diante da arca da aliança. Então Obed-Edom, ele fazia parte da linhagem, que como ele era levita, dos seus, aqueles que realmente estavam antes dele, que eram adoradores, e se fazia em turnos de 24 horas, então estava diante da presença de Deus. Senhor, sem a tua presença eu morro, nós cantamos hoje. E assim eram esses adoradores, eles estavam na presença de Deus, desejando a presença de Deus. Não é desejando coisas, né, materiais, não, desejando a presença de Deus. 1 Crônicas 15, 21, versículo 25, 16, 5. Na época do rei Davi, ele recebeu uma bênção muito especial, quando o rei estava levando a arca para Jerusalém. Então Obed-Edom, ele recebe.
Davi recebera a coroa para reinar sobre toda a nação unificada. Depois da perseguição que houve do rei Saul contra Davi, por causa de ciúmes, por causa da inveja, mas lá na frente o rei Saul acaba morrendo, e agora Davi realmente toma posse como rei, era uma promessa de Deus. Tendo estabelecido a capital do país em Jerusalém, então a capital de Israel agora é Jerusalém. E isto foi após seu reinado de 7 anos em Hebrom. Quando Davi começou a reinar, que tinha uma promessa de Deus que ele ia reinar sobre o povo de Israel, Davi começa a reinar apenas para uma parte do povo de Israel, em Hebrom. Depois que agora sim tudo se unifica, aí Davi consegue reinar sobre todos o povo judeu. Ao sul de Israel, Davi queria a arca do Senhor perto de si. Davi era um adorador. Quando você lê os Salmos, praticamente uma boa parte do que foi escrito por Davi. Davi tinha uma harpa que louvava ao Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é verdade? Nós vemos ali vários salmos que a palavra de Deus mostrando como Davi realmente amava o Senhor e o desejava. Então Davi queria a arca do Senhor perto de si. A presença do Senhor lhe trazia segurança e alegria. E eu quero dizer que hoje não é diferente. A presença de Deus nos traz o que? Segurança e alegria, não é verdade? Estamos passando por lutas, por dificuldade, por tribulação, mas se a presença de Deus estiver conosco, a gente não teme. Se a presença de Deus está realmente junto de nós, as tempestades, tudo que vem sobre nós, elas vão passar, porque Deus ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Voltando, Davi se inspirava para adoração com a sua harpa e entoava belíssimos cânticos de louvor ao Todo-Poderoso, através ali da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Davi queria a presença do Senhor. Quantos querem a presença de Deus aqui hoje? Amém? Você que quer a presença de Deus, Davi não foi diferente. Ele queria bem junto a si. Ele desejava e amava a comunhão do seu Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus, o Espírito Santo é uma comunhão. Então ele reuniu os principais líderes da nação, os representantes do povo e do exército e os representantes dos levitas. E foram todos juntos para trazer a Arca da Aliança para bem perto do trono de Israel, pois esta estivera esquecida na casa de Abinadab, pelo longo período de 20 anos, lá em 1 Samuel 7:2. Depois que Saul morre, e depois vem ali, bem antes disso, Samuel, que estava ali como sacerdote, sumo sacerdote, veio os inimigos e levaram a arca. E a arca agora foi levada pelos filisteus, mas a arca simboliza a presença de Deus. Diga comigo, a arca simboliza a presença de Deus. E os inimigos pegaram a arca dizendo, olha, agora tendo a presença de Deus, os israelitas, eles não vão ter mais esse poder. Então nós vamos mostrar que nós somos poderosos. E quando pegaram a Arca da Aliança, porque o povo de Israel tinha pecado, Deus permitiu isso, foi permissão de Deus, por causa que a Bíblia fala, não dei lugar para o diabo. Quando a gente dá lugar para o diabo vem e ele ataca, e a gente é ferido, a gente muitas vezes tem baixas. Por isso que é importante buscar sempre o Senhor. E agora a Arca da Aliança é levada, e eles então, os filisteus, colocam diante do Deus deles, ou seja, Dagom, que por sua vez, agora estava lá diante do Deus deles, Dagom, a Arca da Aliança. Mas como a arca simboliza a presença de Deus, o que aconteceu com o Deus deles? No outro dia estava caído. Eles levantam Dagom, daqui a pouco novamente coloca lá de novo a arca, aí no outro dia lá estava caída, quebrada. Ou seja, Deus é Deus. O inimigo ele tenta de todas as formas. Não existe outro Deus além do Deus vivo e poderoso, o Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos. Voltando, o que nós aprendemos, ela ficou agora esquecida, porque os filisteus, por causa disso, eles começaram a ter doenças, veio hemorroidas para todo o povo,
E todos eles desesperados, e agora viram que eles transgrediram, que eles fizeram como deveria, e sabia que isso era o Deus de Israel por causa da Arca da Aliança. Então o que eles fazem? Olha, vamos pegar uma vaca que está tendo aí os seus bezerros, e vamos fazer um carro novo, e vamos colocar essa arca, e aí vamos deixar essa vaca levar essa arca. A gente sabe que a vaca, quando ela está de bezerrinho novo, ela não aparta do bezerro. Mas eles fizeram assim até para saber se realmente tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da Arca da Aliança. E quando eles colocaram ali no carro, e aquelas vacas que tinham ali os seus filhotinhos, começaram a andar, e começaram a levar a Arca da Aliança. E junto da Arca da Aliança, eles fizeram hemorroidas de ouro. Tudo que, porque sabia que tinha feito coisa errada, dá um monte de oferta, aquela coisa toda, e agora lá vai. A Bíblia fala que os animais vão gemendo e vão levando a arca, até chegar lá em Israel. E quando chega em Israel, tinha uns moradores curiosos, não poderia tocar na arca, não podia olhar para a arca. Eles foram lá e olharam para dentro da arca, isso os próprios judeus. E a Bíblia fala que eles morreram, porque realmente representava a presença de Deus. E aí, essa arca agora ficou na casa de Abinadab, porque todos temiam ter a Arca da Aliança. E ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Agora Davi decide trazer essa arca, quando ele começa o reinado, porque a arca simboliza a presença de Deus, ele decide trazer. E quando ele decide trazer, olha o que ele faz. Vamos lá um pouquinho aqui, ó. Davi levantara uma tenda para a arca repousar sobre a sua sombra em Jerusalém. E estava planejando louvor e adoração 24 horas. Vamos adorar o Senhor, porque a intenção de Davi era boa, diante da presença do Senhor. Entretanto, toda esta alegria transformou-se em frustração e grande tristeza. Nessa primeira tentativa de trazer a arca, Davi não buscou saber a vontade de Deus nas Escrituras, para conduzir a arca da maneira correta, isto é, nos ombros dos sacerdotes, conforme Deus tinha usado Moisés para falar em Números 7:9. Ninguém poderia levar a arca, era apenas os sacerdotes, aqueles que realmente Deus tinha estabelecido, e deveria carregar nos ombros. Mas Davi não consulta, não busca, ele tem uma boa intenção, mas o que acontece? Ele havia planejado trazê-la da mesma forma que os filisteus fizeram, sobre um carro novo de bois. Vou fazer o que os filisteus fizeram. E o que acontece? Os bois tropeçaram. Então, quando Davi agora coloca a arca sobre a carruagem nova, com os bois, e ele vai cantando juntamente com o povo para trazer a arca da aliança para Jerusalém, chega um momento que a Bíblia fala que os bois tropeçaram, e parece que a arca ia cair. Quando a arca aparentemente ia cair, tinha um homem chamado Uza, que vendo que a arca aparentemente ia cair, o que ele faz? Ele tenta ali colocar a mão sobre a arca para segurar a arca para não cair. Um jovem levita tentou segurar a arca para não cair, e então ele foi fulminado nesse exato momento pelo Senhor, segundo Samuel 6:7. Veio fogo do céu e ele morreu só de tocar na arca. Aí toda aquela alegria de Davi, de trazer a arca da aliança para Jerusalém, acabou, porque agora, quem que vai querer trazer a arca? Porque morreu um camarada que foi lá, só segurar, mas não era culpa de Deus. Deus tinha deixado estabelecido da maneira que devia ser feito, da maneira que devia se proceder. É igual aqui a Santa Ceia, nós não podemos de repente fazer de qualquer jeito. Paulo inclusive escreve em 1 Coríntios 11:23, que o povo inclusive advertindo, porque o povo, a Santa Ceia eles estavam fazendo para comilança, estava fazendo no lugar do suco de uva, estava tomando vinho, saindo embriagado. Paulo diz, não é assim, não é isso, vocês estão muitas vezes morrendo, vocês estão ficando doentes, porque vocês estão fazendo da ceia de qualquer jeito. Nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. Eu tenho que fazer realmente da maneira que precisa ser feito, porque Ele é o Senhor. Voltando,
um grande temor se apoderou de todos os romeiros, daquela procissão solene. Deus exigia que sua palavra fosse cumprida. Então a palavra de Deus tem que ser respeitada. Não seriam os bois que conduziriam a arca. E nesse temor, a arca fora deixada na casa de quem? Obed-edom, 2 Samuel 6:11. Eles ficaram temorosos. Então agora, quem que mora aqui perto? Obed-edom. Então vamos colocar a arca lá. A bênção de hospedar a arca do Senhor. Repita comigo, a bênção de hospedar a arca do Senhor. Então lembrando que a arca do Senhor é a presença de Jeová. Essa arca, preste bem atenção, estava aqui acontecendo na época de Davi. Mas essa arca já estava acompanhando o povo de Israel desde a época de Moisés. Várias conquistas estavam acontecendo, inclusive muitas vezes levava a arca e Deus dava vitória. E agora, essa mesma arca estava na casa de Obed-edom. Ficou na casa de um casal que era pobre, ok? Humilde, que morava à beira da estrada, e o que Davi e todo o povo não sabiam, era que Deus tinha um plano na vida de Obed-edom. Irmãos, a presença de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos buscar essa presença e desejar essa presença, e que Deus tem um plano sobre a nossa vida, quando nós temos a presença dEle na nossa vida, se todo mundo soubesse, com certeza estariam buscando essa presença constantemente. Não deixaria de buscar essa presença. Deus, o que eu quero é a tua presença. É a tua presença, Senhor, não é outra coisa. Senhor, eu preciso sim na área financeira, eu preciso de cura, eu preciso, Senhor, de libertação, mas o que eu mais preciso, Senhor, é a tua presença. Nós estaríamos aqui hoje com um desejo, é a tua presença que eu quero, é a tua presença, é desejar, Senhor, eu quero. E assim, era o que Deus tinha um propósito na vida de Obed-edom. Plano, aqui passaram-se 3 meses, e chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus, 2 Samuel 6:12. Então, como nós vimos ali, passaram-se 3 meses, chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. É muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab. Quanto tempo ficou na casa de Abinadab? Quem lembra? 20 anos. E não aconteceu nada. Não teve nenhuma bênção. E era a arca de Deus. Ficou 20 anos. Por quê? Ele fez aquilo lá como algo profissional. Bom, a arca está aqui, então não pode tocar, não pode fazer nada. Está lá. E quantas pessoas que muitas vezes vêm para a igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e não acontece nada. Por quê? Porque está fazendo apenas como uma religião. Não, eu tenho que participar da Santa Ceia, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas não vem na presença de Deus como precisa, como um adorador, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, e é isso que eu preciso entender, Deus está nos procurando. Enquanto muitos estão procurando Deus, Deus também procura o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes nós chegamos diante dele com esse desejo: Deus, eu preciso, é a tua presença, como nós cantamos, Senhor, sem a tua presença eu morro, eu preciso, Senhor, da tua presença. E é muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab. Nada de extraordinário acontecera em 20 anos. 1 Samuel 7, 1-2. Provavelmente Abinadab apenas tolerava a presença da arca em sua casa. Mas na casa de Obed-edom, a bênção chegara de maneira muito visível, em apenas 3 meses. Irmãos, quando nós desejamos a presença de Deus, é um preço a pagar. É um preço, porque afinal de contas, na casa de Abinadab, poderia acontecer que alguém poderia deslizar, tocar na arca, e a pessoa se morresse como Uza, que foi lá só de tocar, sem ter a intenção de fazer nada errado e acontecesse. Olha aqui, esses são os nossos cultos, graças a Deus, esses recentes, no culto de ação de graça. Podemos então comparar Obed-edom com cada um de nós.
que participamos do culto, tanto presencial como também online, vocês estão participando, quando abrimos nossos corações para receber a arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor. Quando você vem para o culto desejando essa presença, desejando realmente estar sentindo o toque do Espírito Santo, o entendimento desse maravilhoso privilégio é importantíssimo. O Senhor Jesus nos afirma que, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Não precisa uma igreja lotada, não precisa ter multidão de gente, não. Tem 2, tem 3, está reunido na minha presença, no meu nome, está buscando aí a minha presença, eu estou no meio deles. Essa presença que eu preciso desejar, Deus, eu quero a tua presença, porque não adianta nada ter uma igreja lotada, abarrotada, e ali você não ter a presença de Deus. Mas lembrando que a presença de Deus, ela só pode estar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Vamos perceber que Obed-edom foi abençoado. Por quê? Primeiro, ele se dispôs a receber a arca, mesmo correndo risco, sim ou não? Ele deixa a sua casa à disposição da arca da aliança, sabendo que poderia ter risco. Davi havia dito: como trarei a minha arca de Deus? Davi estava preocupado, ele tinha visto que Uza foi morto, só de ter o cuidado em tocar na arca, e agora ele fala: como que eu vou trazer a arca de Deus? Havia muita desculpa para não receber a arca do Senhor, sim ou não? Se fosse você hoje, se a arca estivesse realmente à disposição, você levaria a arca para sua casa? Mas lembrando que naquela época ninguém sabia que seria abençoado ou não, porque o que tinha no momento é que realmente Uza foi morto. E aí? Alguns poderiam alegar: e se um filho pequeno tocasse na arca? Lá, pensou se o João fosse lá, né, e tocasse? Morreria. Davi, morreria. E aí? Um descuido. Ou se algum parente sonâmbulo, né? Quem já teve alguém sonâmbulo aí? Tocou na arca, esbarrasse nela, ia morrer. Assim também, para ser um servo fiel, participante do culto e das bênçãos de Deus, faz-se necessário aceitar o desafio de olhar para o galardão. Então, para as bênçãos decorrentes desse ministério precioso. Então, buscar a presença de Deus, eu preciso olhar com muito mais visão. Lembrando que há um risco de estarmos buscando a presença de Deus, porque eu preciso me santificar, eu preciso pagar um preço, eu tenho que muitas vezes limpar o meu coração, porque bem-aventurados que limpam o seu coração, porque esses verão a Deus. Eu tenho que renunciar o meu eu, então muitas vezes o preço não é pequeno. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Quando Obed-edom sentiu a presença de Deus, ele desejou nunca mais ficar longe dela. Oh glória! Quando nós entendemos o que é a presença de Deus, Obed-edom nunca mais quis ficar sem ela, porque o Senhor o abençoou. Nos dias de hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos morada do Espírito Santo. Portanto, a presença age em nós, por nós e através de nós. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O Espírito Santo, a presença de Deus está dentro de nós. E aí a responsabilidade é até maior. Segunda coisa, Obed-edom pagou o preço exigido para ter a arca em sua casa. Mateus 10:41. Quem está disposto a pagar o preço da bênção, irá experimentar a alegria de servir ao Senhor no momento certo, na maneira certa. A bênção decorrente de disponibilizar sua casa para a glória de Deus, trouxe o nome de Obed-edom até os nossos dias, sim ou não? Se Obed-edom não tivesse a disposição de hospedar a arca na sua casa, ninguém ia conhecê-lo. Mas hoje nós sabemos quem é Obed-edom, porque ele se dispôs abrir a porta da sua casa para receber a arca da aliança. E hoje não é diferente. Quando eu abro a porta do meu coração para receber a Jesus, para receber o Espírito Santo, com certeza a diferença acontece, porque estamos
aqui pagando esse preço. Vale a pena oferecer ao Senhor o nosso melhor, pois Ele nos deu o seu melhor. Quem foi o melhor de Deus? Jesus. A prova disso, nós vamos participar da ceia. Jesus Cristo, teu Filho amado, e na verdade todas as coisas lhe pertencem. Ele apenas nos dá o privilégio de servi-lo, lá em Romanos 16, Coríntios 16, Colossenses. E aqui, só para que você entenda, em Marcos 10, 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quando você recebe alguém que realmente tem a presença de Deus, você vai receber galardão. E quando você também se coloca como essa pessoa que realmente quer levar a presença de Deus às outras pessoas, você está abençoando. Por onde você passa, as bênçãos de Deus vêm. Terceiro, Obed-edom estava capacitado para abrir a sua casa para receber a arca. Olha ali, por 3 meses e o Senhor o abençoou. Ele era um levita, por isso poderia levar a arca do jeito certo, conduzi-la e ministrar ao Senhor diante dela. Cada cristão é um sacerdote do Senhor, 1 Pedro 2,9. Está apto para conduzir a arca e recebê-la em sua casa. É aquilo que eu falo, tanto você presencial como aqueles que estão em casa. Quando você realmente tem a oportunidade de trazer o culto para dentro da sua casa, e ali você adorar, e ali você realmente sem deixar o Espírito Santo agir, e até mesmo através de você ser um canal de bênção, quando você compartilha, você realmente está sendo esta pessoa que está conduzindo a presença de Deus às outras pessoas. Esse ministério maravilhoso de ter a igreja em sua casa, através do culto online, nos faz ter mais o que? Amabilidade. Então, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar, nós vamos amando mais, nós vamos ter mais cortesia, aí a gente consegue comentar, e aí ser agradável. Hospitalidade, nós somos hospitaleiros, nós somos temos aí a receptividade, ou seja, nós conseguimos receber as pessoas, e um sorriso sempre aberto, sim ou não? Como é gostoso hoje nós vamos cumprimentar uns aos outros, né? Ter aquele sorriso, aquela coisa que marca, e que é importante, o amor um ao outro. É isso que o Senhor quer, que jamais será em vão, conforme Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor que para com seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Os santos aqui, lembrando que cada um de nós que estamos em Cristo, somos santificados. E aí nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo em Hebreus 6, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Tudo que nós fazemos para o Senhor sabe e Ele se agrada. Quarto, Obed-edom era submisso ao seu rei. Diga comigo, Obed-edom era submisso ao seu rei. Quem era o rei de Obed-edom? Davi. E quem é o nosso rei? Jesus. Então, que possamos aprender com Obed-edom também a ser submisso. Ele não estava procurando fazer a sua vontade, mas agradava-lhe servir ao seu rei Davi, e principalmente ao supremo rei de Israel, o Senhor Deus. O Espírito Santo move os nossos corações para abrirmos os nossos corações para receber a arca do Senhor, isto é, a presença de Deus. Hoje o Espírito Santo quer que você o receba, que você realmente traga essa presença no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, que você deseje essa presença. A obediência de Obed-edom foi recompensada, assim como a promessa do Senhor a todos que estavam servindo ao Senhor e aos irmãos, porque é isso que Deus quer que nós venhamos a demonstrar. Bênçãos decorrentes da hospitalidade, as bênçãos decorrentes da obediência, todas as bênçãos, vamos repetir comigo? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Deuteronômio 28:2.
As bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos alcança se nós obedecermos ao Senhor. A Bíblia nos afirma que houve pessoas que, sem saber, hospedaram anjos. Sabia disso? Lá em Hebreus 13:2. Olha aqui a mulher que preparou para o profeta Eliseu uma hospedagem na sua casa, foi abençoada com um filho, que também morreu e ressuscitou, segundo Reis capítulo 4. Ou seja, o profeta Eliseu foi bênção na vida dessa mulher, a sunamita. Todas as bênçãos decorrentes da obediência, Deuteronômio 28, alcança cada um de nós que participam do culto presencial e online, que seguem as regras da hospitalidade para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Casa de Abinadab e casa de Obed-edom. A arca está na casa representando a minha vida e a sua vida. Você hoje é casa de Abinadab ou você é casa de Obed-edom? Realmente, como que você está hospedando a presença de Deus na sua vida? Como que você está fazendo? A arca do Senhor representava a presença de Deus. E a palavra diz que Deus abençoou Obed-edom e a sua família por amor à arca de Deus, ou por causa da presença de Deus. 2 Samuel 6,12. Muito interessante, não? Então, você percebe que Deus abençoou Obed-edom por causa da presença que estava ali. Agora, Obed-edom, pobre, morando ao lado de uma estrada, sem um pedigree recomendado, humilde, sem grandes bênçãos na vida, de repente é tão abençoado com a sua família que a notícia de tais exuberantes bênçãos chegou aos ouvidos do rei. O rei ficou sabendo. Qual foi a notícia que chegou ao ouvido do rei? Obed-edom está prosperando. Obed-edom está sendo abençoado, porque a arca da aliança está na sua casa. E quando chega então ali, certamente amou e valorizou a presença de Deus. Que hoje também possa amar, assim como Obed-edom, amar a Deus, a sua presença, desejar constantemente, que você ao sair daqui no seu carro, vê que você fica muitas vezes ouvindo músicas que não vai edificar nada, coloca louvor. Como que eu sei que eu desejo a presença de Deus? Por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou desejando. Se muitas vezes eu estou ali na pornografia, se eu estou muitas vezes no adultério, na prostituição, como que eu quero a presença de Deus? A presença de Deus não vem, não tem como. Mas se eu começo a me santificar, se eu começo a me converter, me arrepender, se eu começo a buscar o Senhor e desejar, Deus vai vendo o meu coração e Deus vai se manifestando, como aconteceu na casa de Obed-edom, que valorizou a presença de Deus, pois era isto que representava a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 Samuel 6,2. Abinadab e Obed-edom, duas igrejas distintas. Se hoje esse aqui, a igreja de Abinadab e a igreja de Obed-edom, qual igreja que você estaria? Olha lá, imagino que Obed-edom nem dormiu naquela primeira noite, sim ou não? A arca da aliança estava na sua casa. Vamos nos transportar para aqueles dias. Obed-edom, eu creio que ele nem dorme, em que a presença de Deus, ele sabia que a arca simbolizava a presença de Deus, habitou no seu lar. Como ele deve ter meditado nisso ao sair para o campo, ao voltar para casa, ao permanecer naquela sublime presença. Olha, na minha casa está a presença de Deus. Se ele saía, eu creio que ele desejava voltar rapidamente, porque ele sabia que a presença de Deus estava lá. Que você também tem o mesmo desejo de Obed-edom. Senhor, é a tua presença, é a tua presença, Senhor, que eu mais desejo, não é outra coisa, é uma comunhão maravilhosa contigo. Aí voltando aqui, tudo isso fez diferença nele, em sua casa, em sua vida, em sua família, pois ali ele era abençoado pela presença de Deus. Isso nos deve lembrar e exortar sobre como nós estamos tratando a presença de Deus em nossas vidas. Aquilo que eu falei, é fácil você servir a Deus aqui,
É fácil você muitas vezes cumprimentar aqui. É fácil você muitas vezes ser uma pessoa amável aqui. Mas como que você, ao sair daqui, como você tem se comportado? A presença de Deus realmente tem estado com você? A sua vida condiz com aquilo que você diz? Realmente a presença de Deus? Isso nos deve lembrar e exortar sobre como nós estamos tratando a presença de Deus. Sua vida tem sido cheia de alegria, de sentimento renovado, de sentir o privilégio de conhecer o Senhor e ser conhecido dEle, de honrar sua presença e de servi-lo com fidelidade. Porque quando a presença de Deus está comigo, irmãos, tudo isso ela é consequência. 1 Coríntios 3, 16, 17, vamos ler todo mundo junto? Não sabeis vós que sois, diga comigo, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo agora. Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus. Irmãos, hoje, Deus habita dentro de nós. E não somente isso, e que o Espírito de Deus habita em vós, e o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu vou embora, mas a presença de Deus vai comigo. Aí eu pergunto, como que eu estou lidando com essa presença de Deus? Será que eu estou alegrando o coração de Deus, ou eu estou entristecendo o coração de Deus pelas minhas atitudes? Davi aprendeu a lição dura, e mais tarde levou a arca a Jerusalém. Davi leva agora a arca sobre os ombros dos levitas, como a palavra do Senhor ordenou em 1 Crônicas 15, do 1 ao 15, do 25 ao 28. A morte de Uza testifica que há uma maneira certa de buscar e de louvar a Deus. Irmãos, nós devemos entender o seguinte: nós estamos aqui, mas a nossa vida é muito passageira. Quantos que conheceram alguém que no mês de junho você ouviu falar, morreu? Mês de maio, morreu. Agora estamos no mês de julho, e a pergunta é, se você morrer hoje, como está a tua vida? Como que está você diante da presença de Deus? Porque um dia nós vamos prestar conta diante dele. 1 Crônicas 15, 2, então disse Davi, ninguém pode a arca de Deus. Agora Davi entende. No momento que ali o Obed-edom começa a ser abençoado, Davi entende o seguinte: olha, Deus está ali, a presença dele está ali, mas eu preciso fazer a coisa certa. E aí muitas vezes você vem para a igreja, aí você vê um sendo abençoado e outro não. Peraí, por que um está sendo abençoado e outro não? Porque Abinadab está sendo ali, só tendo 20 anos, a arca e nada acontece, mas Obed-edom com 3 meses está sendo abençoado. Por quê? Como que eu estou realmente desejando a presença de Deus? Senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. E para a gente finalizar, 1 Crônicas 15, do 14 ao 28, agora a arca vai para Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, mas não é mais carro novo, não é mais boi, é do jeito que Deus falou. Então é aquela coisa, não é bem assim, peraí, obedeça a palavra, Deus está falando, mas o irmão faz, eu vou fazer também. Não, é a palavra que você tem que obedecer, respeite ela. Não importa se o A, se o B, quem está fazendo, eu tenho que respeitar a palavra. Transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas a arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar música alegre. Aí eu pergunto de novo, você está levando o Espírito Santo, você tem a presença de Deus, o que você tem ouvido? Tem agradado o coração de Deus, os louvores, aquilo que você tem ouvido? Voltando aqui, muitos até põem muitas vezes ali o fone de ouvido, mas será que Deus não vê? Cuidado, ouvido o que você está ouvindo. Apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor.
Então, voltando aqui, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos, 7 carneiros foram sacrificados. Tem que ter sacrifício. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, os quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que pela fé você se transporte agora para esse dia tão maravilhoso, que fez Davi entender que não era do jeito dele, não era do jeito dos outros, mas ele tinha que respeitar a palavra. E no momento que ele entendeu que deveria ser feito do jeito que Deus tinha estabelecido, começou a trazer alegria. Porque agora a arca da aliança estava saindo da casa de Obed-edom, estava indo para Jerusalém, a presença de Deus. E hoje, se você também entender que Deus tem princípios, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, e que no momento que nós entendemos que precisamos nos arrepender, que precisamos renunciar os nossos pecados, a nossa vida que não agrada ao Senhor, e nos santificar, a presença de Deus começa a vir. A presença de Deus começa a agir na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Deus começa a abrir porta, Deus começa a renovar as nossas forças, porque Deus quer abençoar você e a mim. Quis abençoar Obed-edom, porque Obed-edom era um adorador. E se hoje você dizer: Deus, eu quero a tua presença, eu quero, Senhor, constantemente louvar e adorar o teu nome, saiba que o Espírito Santo vai estar com você e vai te conduzir, e os grilhões serão quebrados, e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e Deus como abençoou Obed-edom, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia neste momento. Em nome de Jesus, eu quero convidar aqui a pastora Bia, a Alessandra, que vai estar passando para vocês. Depois nós vamos estar orando, como eu disse, os dizimistas. A Alessandra vai estar passando para você o elemento pão e vinho. Lembrando que Jesus, ele disse: fazei isto em memória de mim. Nós vamos passar um pouquinho das cenas da crucificação de Jesus. Jesus olhou para mim e para você. Ele sabia que nós estávamos separados dele, mas era necessário ele vir nos resgatar, e ele pagou um alto preço, e foi até o final por mim e por você. Então, que você possa entender o seguinte: para ter a presença de Deus, eu preciso ir até o final, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados. Você que está pegando aí o pão e vinho, se você porventura não está apto para tomar a ceia, mas você está apto para sentir essa presença, que você comece a adorar ao Senhor aí na sua casa, aqui onde você está. Se você em casa tem o pão e o vinho, está apto para tomar a ceia, que você também esteja aí agora, em nome de Jesus, desejando a presença de Deus, desejando como Obed-edom. Peça perdão aos seus pecados, peça misericórdia do Senhor, diga: Senhor, perdoa-me, Senhor, eu quero, Senhor, essa presença que transforma, essa presença, Senhor, que realmente me muda o meu ser, essa presença que, ó Deus, me liberta. Deseja essa presença nesta noite. Não é fácil, é um preço a se pagar, mas vale a pena. Oh, aleluia, desejar a presença de Deus, somente a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui nós temos elemento pão e vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo.
O vinho simboliza o sangue de Jesus. Como nós estamos vendo ali, Jesus pagou um alto preço. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus nos deixou a Santa Ceia para lembrar o pão e o vinho. Aqui é o pão, simbolizando o seu corpo. Comemos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aqui o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Tomemos todos em nome de Jesus.